Quando o céu falou ao homem, o mundo ainda era jovem. As montanhas guardavam silêncio e os ventos percorriam os vales levando mensagens que poucos sabiam decifrar. Em tempos em que o homem ainda olhava para as estrelas com reverência e medo, o sagrado não era apenas uma ideia, era uma presença, invisível mas constante, forte mas sutil. Foi nesse tempo que as vozes do alto começaram a sussurrar aos escolhidos. Não eram vozes humanas, não pertenciam à terra. Eram ecos do mistério, fragmentos de algo que vinha de longe, talvez de um lugar que chamamos por falta de palavra melhor, de céu. E quando o céu fala, o mundo escuta, ainda que não queira, ainda que finja não ouvir, porque as palavras vindas do invisível carregam um poder que nem o tempo consegue apagar. São sementes que germinam em eras, moldam impérios, transformam corações. Assim nasceram as profecias, mensagens que não pertencem a um homem, nem a um povo, mas ao próprio destino da humanidade. Mas quem escuta o céu, quem tem coragem de permanecer em silêncio o suficiente para ouvir algo que não pode ser explicado. Dizem que aqueles que escutaram jamais voltaram a ser os mesmos. Foram chamados de loucos, de visionários, de santos e de impostores. E, ainda assim, suas palavras ecoaram pelos séculos, como se o próprio universo quisesse garantir que elas não se perdessem no vento. Imagine um império no auge do poder, exércitos marchando, bandeiras tremulando, reis e sacerdotes convencidos de que nada poderia abalar suas muralhas. Mas então surge alguém, um homem comum, sem exércitos, sem coroas, sem templos. Ele diz que ouviu o céu, que o tempo dos poderosos vai mudar, que o equilíbrio entre o céu e a terra foi rompido e que uma nova era se aproxima. Os reis riem, os sacerdotes o chamam de herege, mas as palavras se espalham, primeiro entre os humildes, depois entre os guerreiros e por fim entre os próprios muros do palácio, porque algo dentro de cada alma reconhece a verdade, mesmo quando ela vem disfarçada de loucura. E então o improvável acontece, o império começa a ruir, não por exércitos nem por catástrofes, mas porque a fé muda de direção. Quando o céu fala, ele não destrói muros, ele muda corações. E quando os corações mudam, todo o resto se transforma. Reis perdem tronos, templos perdem poder, mas a voz que veio do alto permanece, invisível porém indestrutível. Muitos tentaram calar essa voz, tentaram queimá-la em livros, apagá-la com decretos, sufocá-la com dogmas, mas como silenciar o vento, como prender o relâmpago em um jarro, o céu fala quando quer e fala a quem estiver pronto para ouvir. Às vezes fala através de um profeta, outras vezes através de uma criança, às vezes fala no meio de uma guerra, outras no silêncio de uma caverna. O que importa não é o mensageiro, mas o momento. E quando o momento chega, nenhuma força humana é capaz de detê-lo. Há uma linha invisível que liga todas as profecias, como se cada uma fosse uma nota de uma sinfonia maior, uma melodia composta pelo próprio universo. Cada profeta, cada visionário ouviu um fragmento dessa música. Alguns entenderam parte dela, outros apenas sentiram, mas todos tocaram o mesmo acorde, o de que há algo maior conduzindo tudo. Chame de destino, de Deus, de cosmos, de energia divina. O nome não importa, o mistério permanece o mesmo. E se você parar um instante, se silenciar o ruído do mundo por apenas um momento, talvez consiga ouvir também, porque a voz que falou com os antigos ainda fala hoje, não no trovão nem no fogo, mas no sutil. No instante em que o coração se aquieta e a mente deixa de querer entender, nesse espaço entre um pensamento e outro, o céu sussurra, e é aí que a verdadeira revelação acontece. Mas há um preço por ouvir, sempre ouve. Quem escuta o céu não pertence mais totalmente à terra.
Aquele que recebe a mensagem carrega um fardo invisível, o de transmitir algo que o mundo nem sempre está pronto para aceitar. Foi assim com os profetas, os sábios, os visionários. Alguns morreram sem ver o cumprimento daquilo que anunciaram. Outros viram apenas o começo, mas todos sabiam que a verdade não depende do tempo. Ela floresce quando o solo da humanidade está pronto. E o solo hoje começa a se mover de novo. Guerras, divisões, desastres, mudanças climáticas, todos são sinais de algo maior. Talvez não punições, mas lembretes. O céu tenta falar outra vez. E o homem, preso em sua pressa e seu medo, quase não percebe. Mas as mensagens continuam vindo em sonhos, em sincronicidades, em intuições repentinas. Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você sabia o que precisava fazer antes mesmo de entender o porquê? Talvez tenha sido o céu falando, porque o céu não fala apenas aos grandes, ele fala ao simples, ao distraído, ao cansado. Fala por meio de coincidências, encontros improváveis, palavras que chegam na hora exata. Fala quando tudo parece perdido e também quando tudo parece fácil demais. O problema é que aprendemos a ignorar o sagrado disfarçado de acaso. Mas não há acaso quando o invisível decide se manifestar. Ao longo da história, cada império caiu, não apenas por espadas, mas porque esqueceu de ouvir. Quando o homem acredita que domina tudo, o céu se cala até que o silêncio se torne insuportável. E então uma nova voz surge. Pode ser um poeta, um sonhador, um estrangeiro, alguém que vem sem poder, mas com verdade. E de novo o ciclo recomeça. O céu fala, o homem resiste, o tempo confirma e o mundo muda. Talvez essa seja a verdadeira profecia, não o anúncio de um fim, mas o lembrete de um recomeço. O céu não ameaça, ele desperta. Ele chama o homem de volta àquilo que ele esqueceu, a sua conexão com o todo. Porque quando esquecemos quem somos, o mundo se desordena. As guerras não nascem do ódio, mas do esquecimento. O ódio é apenas o eco de um coração que perdeu a lembrança do sagrado. E é por isso que, em todas as eras, surgem os que lembram, os mensageiros, os guardiões da palavra. Às vezes são poucos, quase invisíveis, mas bastam para reacender a chama. Porque o céu não precisa de multidões, precisa apenas de um coração aberto. Foi assim que as grandes transformações começaram, com um sussurro, não com um grito, com um olhar, não com uma espada, com fé, não com força. Talvez você esteja ouvindo agora mesmo, talvez algo dentro de você silenciosamente reconheça o chamado. Não é coincidência que essas palavras tenham chegado até aqui. Nada é por acaso quando o tema é o divino. Às vezes o céu fala através das histórias que escolhemos escutar. E se eu te dissesse que o mesmo poder que moveu impérios dorme dentro de cada ser humano, que as profecias não são apenas sobre o futuro do mundo, mas sobre o despertar de cada alma. Quando o céu fala, ele não fala apenas aos reis, ele fala a você, a cada respiração, a cada escolha. O destino coletivo é apenas o reflexo dos despertares individuais. E talvez, neste exato momento, o universo esteja tentando lembrar você disso. As vozes do passado ainda ecoam e o futuro já está sendo escrito, não em pergaminhos, mas em consciência. A profecia que mudou impérios não terminou, ela apenas mudou de forma. Agora ela se manifesta através das pessoas que escolhem escutar o invisível e agir com propósito. E se você chegou até aqui, talvez seja porque uma parte de você já sabe, é hora de ouvir de novo. Porque o céu continua falando. O problema é que hoje há mais ruído do que silêncio, mas mesmo assim há brechas. Há momentos em que o tempo parece parar e nesse instante algo fala. Uma sensação, uma lembrança, uma clareza repentina. É o mesmo mistério que falou aos antigos, só mudou o idioma. O mundo está à beira de uma nova mudança. Não uma queda de impérios físicos, mas dos impérios internos. O orgulho, a ganância, a ilusão do controle. O céu está chamando o homem a olhar para dentro,
A verdadeira revolução começa no invisível, e é dela que nascerá o novo ciclo, mais humano, mais consciente, mais desperto. Talvez o futuro dependa apenas disso, de voltarmos a escutar a nós mesmos, escutar o outro, escutar o silêncio, porque no silêncio o céu fala mais alto, e quando o homem volta a ouvir, o impossível se torna real. A paz deixa de ser utopia, a fé deixa de ser dogma, e o amor deixa de ser promessa. O céu falou ao homem e continua falando. A questão é, estamos prontos para responder? Talvez essa seja a profecia que muda tudo, não o anúncio de um desastre, mas o convite à lembrança, um lembrete de que não somos separados do divino, somos a continuação dele. E quando despertamos para isso, o mundo desperta junto.